Isso é prova de física, cara. Eles têm que estudar. Caraca, é verdade, eu tô precisando bastante. Qual a matéria? É gases. Pô, galera, mas primeiramente, o que são gases? Gás é o vapor de uma substância que ultrapassou a temperatura crítica. Os gases têm as suas moléculas com velocidade muito grande. Por isso, um gás tende a ocupar todo o espaço que lhe é disponível. Por isso, podemos dizer que o volume do gás é o volume do próprio recipiente. Imagine um elevador com 2 pessoas dentro. Uma delas acabou de voltar daquela feijoada e está com um certo desconforto intestinal e soltando muito pouco. Será que outra pessoa sente tirar o odor? Sim, depois de um tempo, a segunda pessoa ficará torcendo o nariz desagradavelmente. Ué, mas por quê? Boa pergunta, Bárbara. Porque o gás se espalhou por todo o ambiente do elevador. E ele faz isso porque as suas moléculas têm muita velocidade. Antes de falarmos da Lei Geral de Gás Perfeitos, o que é um gás perfeito? Gás perfeito é o modelo idealizado para o comportamento dos gases. Suas características são: ele se encontra em recipiente fechado, suas moléculas se agitam. Essa ação é conhecida como energia cinética das moléculas. Se aumentarmos a temperatura dentro do recipiente, teremos aumento dessa energia cinética. Um gás perfeito é aquele que tem a sua temperatura e energia cinética aumentando proporcionalmente, ou seja, de forma equilibrada. A Lei Geral de Gás Perfeitos pode ser determinada pela expressão pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial, onde a temperatura obrigatoriamente tem que ser medida em Kelvin. Falemos um pouco sobre a pressão. O que é a pressão de um gás? Bem, as moléculas estão sempre agitadas no estado gasoso. Ora, se colocarmos um pouco de gás dentro de um recipiente, é de esperar que uma hora ou outra essas moléculas batam nas paredes do recipiente. Deste choque, surge uma pressão nas paredes, que é a pressão do gás. Então, resumindo, a pressão de um gás é o resultado da colisão das moléculas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. A fórmula da pressão de um gás é pressão igual a força sobre área. A pressão e a força são diretamente proporcionais, pois quanto maior a força, maior será a pressão. Porém, se a área for maior, a pressão será menor. Por isso, área e pressão são inversamente proporcionais. Agora, pense na temperatura e no efeito que ela tem sobre a pressão. Ora, se diminuirmos a temperatura, diminuiremos a energia cinética das moléculas. Com pouca velocidade, as moléculas colidem com menos força nas paredes. O que se espera que aconteça com a pressão? Espera-se que a pressão aumente ou diminua? A resposta é que diminua a pressão. Mas, se aumentarmos a temperatura, esperaremos que a pressão aumente, pois a velocidade das moléculas irá aumentar e colidirão com mais força nas paredes do recipiente. Como vimos na fórmula de pressão, área e força são inversamente proporcionais. Por isso, na situação em que a Bárbara pisa no prego, a área de contato aqui é bem menor, então a força é bem maior, fazendo com que ela sinta dor. Já na situação em que ela coloca o dedo na área de contato maior, a dor é bem menor, pois não há tanta força. O que ocorre quando nós fechamos uma panela de pressão com ar dentro e a colocamos no fogo? Ocorre que quando fornecemos calor ou energia térmica às moléculas começam a se agitar mais rapidamente e quanto mais rapidamente elas se agitam, mais provocam o aumento da temperatura. Elas também se chocam mais intensamente com as paredes da panela, causando um aumento de pressão. À medida que continuamos fornecendo calor, a pressão aumenta até ser suficiente para levantar a válvula de segurança da panela. Dessa forma, o gás começa a escapar pela válvula. Isso ocorre porque a pressão externa na panela é menor do que a pressão em seu interior, o que permite que o gás escape da panela, impedindo que a pressão aumente ainda mais. Falamos sobre temperatura, volume e pressão de um gás. Estas grandezas físicas são chamadas de variáveis de estado de um gás. São essas variáveis de estado que influenciam nas transformações gasosas.
Como vimos anteriormente, os gases podem variar de temperatura, pressão e volume. Agora falaremos sobre as transformações gasosas. Estas são isotérmica ou lei de Boyle e Mariotti, isovolumétrica ou lei de Charles e isobárica ou lei de Gay-Lussac. Isotérmica ou lei de Boyle. Robert Boyle, físico e químico, foi quem determinou a lei que rege as transformações sofridas por um gás, quando sua temperatura é mantida constante. Sua lei diz que quando um gás sofre uma transformação isotérmica, a pressão dele é inversamente proporcional ao volume ocupado. Dessa lei, obtemos que, como temperatura inicial é igual à temperatura final, temos pressão final vezes volume final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial. Antes de utilizar uma garrafa vazia e a tampinha. A garrafa é colocada no chão. Quando a pessoa pula na garrafa, está exercendo uma força sobre ela. Logo, o oxigênio presente na garrafa exerce uma pressão sobre a tampa, fazendo com que ela voe. Conclui-se que a temperatura permanece constante, a pressão aumenta e o volume diminui, tendo assim uma transformação isotérmica. Isobárica ou lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac é a lei que rege as transformações de um gás perfeito a pressão constante. Segundo essa lei, quando um gás sofre uma transformação isobárica, o volume do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, essa lei pode ser expressa pela seguinte forma: volume final sobre temperatura final é igual ao volume inicial sobre temperatura inicial. Para essa experiência, nós vamos utilizar uma latinha, uma vasilha com água bem gelada e fogão. Nós temos que esquentar a latinha bastante, esperar que ela fique bem quente. Nessa experiência, nós esquentamos a lata e logo depois já colocamos uma bacia com água gelada. Ou seja, a temperatura foi diminuída. A pressão permanece constante em todo o processo. E assim que colocamos a latinha na água, o seu volume diminui devido a grande mudança de temperatura. Temos assim uma transformação isobárica.